Shalom, pessoal, que Deus abençoe você, seja bem-vindo, bem-vindo a mais esse Café com Celeste, a mais essa oração da noite, mais uma leitura bíblica, mais uma palavra que o Espírito Santo tem me dado, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever nesse ministério, ajudar ele a crescer e também a compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar sua curtida nesse vídeo. Eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10. Temos 2 versículos aqui tremendo, onde Deus falou muito forte hoje, fazendo meu devocional da tarde. E eu gostaria muito de compartilhar com você sobre a noite em que Jabes, ele ousou pedir mais para Deus. Irmãos, ele nasceu marcado pela dor, mas ele recusou de viver limitado por ela, viver limitado pela dor. Olha só, a dor não define quem nós somos. Eu estou bem situada para falar com você sobre isso. A dor não define a tua identidade e aquilo que Deus tem para a sua vida. A maioria das pessoas conhece a oração de Jabes, mas pouquíssimas pessoas conhecem sua história de verdade. Jabes aparece apenas 2 versículos na Bíblia. Gente, 2 versículos só fala de Jabes na Bíblia. Mas nesses 2 versículos existe uma mensagem tremenda, uma mensagem poderosa para pessoas que carregam marcas do passado na sua vida. Seu próprio nome, gente, seu próprio nome já significa dor. Entendeu? Dor. Sua mãe o chamou assim porque seu nascimento foi cercado de muito sofrimento. E imagine crescer ouvindo um nome que lembrava dor todos os dias, gente. Olha só. Mas Jabes, ele nos ensina algo extraordinário aqui. Você não precisa viver prisioneiro dos rótulos que colocaram sobre você. Pegou a chave? Já abriu sua Bíblia? No primeiro versículo de 1 Crônicas, capítulo 4, que é o versículo 9, a palavra de Deus fala: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Irmãos, observa algo impressionante aqui. A Bíblia não começa falando da oração de Jabes. A Bíblia começa falando da dor dele, a dor. E antes da bênção havia uma história, sabe? E antes da vitória que ele teve, já havia uma ferida. E, irmãos, quando nós temos testemunhos, é porque houve sofrimento. Em qualquer lugar, em qualquer parte da sua história, houve sofrimento. O testemunho vem depois do sofrimento, entenderam? O seu passado explica a sua dor, mas o seu passado não determina o seu destino. Pegou a chave? Jabes nasceu marcado, mas não morreu marcado. Isso que é o mais importante, não é a forma como você começa, é a forma como você termina. Muitas pessoas usam o passado como prisão e Jabes usou o seu passado como ponto de partida. Pegou a chave? Eu diria que eu aprendi um pouco com ele também. 1 Crônicas 4:10, que é o segundo versículo de hoje, fala: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Amém, irmãos? Vamos ler os 2 versículos juntos? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Tremendo. Olha só a oração que Jabes fez, o mais ilustre. O nome Jabes está associado à sua dor, como eu falei no início,
está associado a pesar, está associado à aflição, mas este homem da tribo de Judá, mesmo trazendo sobre ele a marca negativa de um nome que relacionava ao sofrimento, ele não se curvou ao passado de dificuldades que ele tinha. Ele conseguiu se tornar o homem mais sábio e honrado de sua época por meio da sua fé. Infelizmente, pessoal, muitas pessoas hoje carregam em sua vida o mesmo significado desse nome. Uns porque perderam tudo, outros porque nunca conquistaram nada. Mas quando a pessoa conhece a Deus e se entrega a Ele, seu nome, isto é, sua vida é restaurada, pessoal. E aquela situação de vergonha na qual vivia é revertida em grandes realizações. Já não era mais a vergonha, mas realizações. Além do testemunho de Jabes, há hoje milhares de outros que provam que Deus não atenta para o passado. Eu sou a prova viva disso. Deus não atenta para o passado. Ele deseja apenas que nós o invocamos, que nós o clamamos, que nós obedecemos, e para que nós possamos ter a nossa história mudada, transformada, e que sejamos testemunho vivo da glória do nosso Deus grandão. Amém, irmãos? E olha só, porque Jabes invocou o Deus de Israel, aqui está o segredo, gente. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não culpou ninguém, ele não se vitimizou. Ele foi para a presença de Deus clamar. De joelhos eu estou aqui hoje diante do meu Senhor. É de joelhos que eu clamo a Ele todos os dias. Eu não quero murmurar, eu não quero culpar ninguém, eu não quero passar de vítima. Eu só quero dar testemunho daquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Jabes foi assim, gente. Pessoas extraordinárias transformam dor em oração. Amém? Eu aprendi isso da parte de um pastor muito sábio. Muitos transformam dor em amargura. Jabes, ele transformou dor em clamor. Amém? Terceiro ensinamento desses 2 pequenos versículos: é permitido pedir mais a Deus, gente. Não é proibido, não. Eu sou pedenta, eu peço. Jabes pediu: abençoa-me, amplia as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, livra-me do mal. Irmãos, não era ganância, era dependência de Deus. E o quarto ensinamento aqui: Deus não está limitado pela sua história. Pegou a chave? O nome dizia dor. Deus escreveu bênção no lugar dessa dor. E o passado, ele dizia limites, e Deus escreveu expansão. A origem dizia sofrimento, e Deus escreveu propósito. É quando eu leio passagens como essa que eu confio ainda mais no meu Deus, ainda mais no propósito que Ele tem para minha vida. Você confia ou você fica aí murmurando no seu canto, reclamando da vida? Irmãos, Isaías 54, 2, 3, Jeremias 29, 11, Efésios 3, 20, Salmos 84, 11, Romanos 8, 28. Pessoal, todos esses versículos confirmam a palavra que nós acabamos de falar agora, de ouvir. Entenderam? Todos esses versículos são versículos de promessas, são versículos que confirmam aquilo que Deus acabou de falar aqui nesse pequeno devocional Café da Tarde, Café com Celeste. E eu tenho também a gole da Celeste para você. Jabes nasceu cercado pela dor, mas ele decidiu viver cercado pelas promessas do Senhor. Aleluia! O nome dele falava de sofrimento, mas a oração dele falou mais alto. Aleluia! Irmãos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me aproximo de Ti, Senhor, em nome de Jesus, coberta com Teu sangue, revestida com armaduras de Efésios 6, Pai, cobrindo minha casa, minha família, minha vida, meus pertences, meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos, minha cunhada, minha nora, meu sobrinho, com o sangue de Jesus. Tudo que temos, tudo que nós temos, Pai, está debaixo da cobertura do Teu sangue.
Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais esse tempo na Tua presença. Eu me aproximo do Teu trono sagrado, Pai, nesta noite, com gratidão, com reverência e com confiança. Obrigado, Pai, porque o Senhor esteve comigo, esteve com a minha família em cada batalha. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, a Tua mão continua nos sustentando. Obrigado, Senhor. Pai querido, nesta noite nós aprendemos com Jabes mais uma vez, um homem que nasceu cercado pela dor, um homem que nasceu com um nome marcado pelo sofrimento. Ele recebeu esse nome que significa dor, aflição. Um homem que poderia ter passado a vida inteira acreditando que seu futuro seria igual ao seu passado, mas ele decidiu buscar ao Senhor, decidiu clamar ao Senhor. E hoje nós também escolhemos buscar a Tua presença, Pai, clamar a Ti, Pai. Quantas pessoas estão participando desta oração, seguindo nesse canal, ouvindo palavras, carregando dores antigas, Pai. Feridas, Senhor, quantas pessoas estão feridas, Deus, feridas emocionais, rejeições, palavras negativas, traumas da infância, Senhor, que nos persegue, Pai querido, abandonos, humilhações, perdas, e quantas marcas que foram deixadas ao longo dos anos, Senhor. Pai querido, mas nesta noite nós declaramos em concordância, nossa história não termina na dor. Nosso passado, Pai, não determina quem nós somos e nem o nosso destino. Aquilo que aconteceu conosco não é maior do que aquilo que Deus pode fazer por nós. Pai querido, em nome de Jesus, assim como Jabes clamou, nós também clamamos nesse momento, ó Senhor, abençoa-nos, abençoa nossa descendência, abençoa nossa casa, filhos, netos, familiares, irmãos, pais, abençoa sobrinhos, abençoa, Pai. Abençoa nossos projetos, abençoa nosso ministério, abençoa, Senhor, nossa saúde, nossa mente, nossas emoções, abençoa cada área da nossa vida, Pai. Abençoa a nossa caminhada espiritual, abençoa a vida espiritual dos meus filhos, Pai. Pai querido, nós declaramos a Tua palavra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Reconhecemos que toda bênção verdadeira vem das Tuas mãos. E nesta noite nós abrimos também, Pai, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Que o Senhor preparou para nossa família, para nossa casa. Pai, assim como Jabes orou, nós também oramos nesse momento. Alarga as nossas fronteiras, alarga nossa fé, alarga nossa visão, alarga nossa capacidade de sonhar, Pai. Que possamos sonhar alto, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. Alarga nossa capacidade de servir, Senhor, porque Jesus, Ele mesmo veio para servir. E eu respondo nesta noite mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Pai querido, alarga nossa capacidade de amar, alarga nossa capacidade de perdoar e alarga nossa capacidade de confiar em Ti, Pai. Senhor, existem áreas da nossa vida que ficaram pequenas por causa do medo, do trauma, pequenas por causa da dor e do sofrimento, pequenas por causa das decepções e das traições. Mas hoje nós declaramos, Pai, o Senhor não nos chamou para viver limitados. O Senhor não nos chamou para viver aprisionados pelo passado. O Senhor tem planos maiores, Pai. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor tem caminhos maiores e o Senhor tem propósitos maiores. O seu propósito é maior do que todo medo. Pai querido, nós declaramos Jeremias 29:11 que fala: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Nós cremos que Teus planos são de paz, Teus planos são de esperança e Teus planos são de futuro, Pai. Nós também declaramos, Pai, as bênçãos sobre a nossa descendência, Pai. Nós também clamamos que a Tua mão esteja sobre nós, sobre nossa descendência, porque sem a Tua mão não conseguimos caminhar, Pai. Sem a Tua mão poderosa não conseguimos vencer, e sem a Tua mão poderosa nós não conseguimos permanecer firmes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor,
Que a tua mão esteja sobre nossos filhos, sobre toda a nossa família e nossa parentela. Que a tua mão esteja sobre meus amigos. Que a tua mão esteja sobre nossa saúde. Que a tua mão esteja sobre nossos projetos e que a tua mão esteja sobre cada porta que o Senhor deseja abrir. Pai, segura nossas mãos quando estivermos cansados. Fortalece-nos quando estivermos fracos e levanta-nos quando estivermos abatidos. Pai querido, nesta noite nós te pedimos também, consola-nos. Consola-nos quando nós estamos feridos e consola todos os feridos de coração. Guia-nos, Senhor, quando estamos sem direção, Pai. Nos direciona, Espírito Santo nos enche de sabedoria. Senhor, nós sabemos que a tua mão nunca falha, a tua mão nunca se atrasa, a tua mão nunca perde controle. Pai, assim como Jabes pediu, eu te peço também nesta noite, livra-nos de todo e qualquer tipo de mal, livra-nos das armadilhas do inimigo, livra-nos das pedras e tropeço, livra-nos do terror noturno, da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia. Livra-nos das decisões erradas, livra-nos dos amigos sanguinários, estupradores, violentadores, abusadores, assassinos. Livra-nos, Senhor, das palavras destrutivas, livra-nos das pragas rogadas da macumba, da feitiçaria, da magia negra, branca, vermelho, preta, qualquer que seja, Pai, e nos livra das influências malignas, Pai. No nome de Jesus, livra-nos da incredulidade e de toda ansiedade, que caia por terra todo medo no nome de Jesus. Livra-nos de tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença, Pai, que tua vontade seja feita na nossa vida, e peço, Senhor, que cobre nossa casa com o sangue poderoso de Jesus Cristo e tudo que temos. Guarda nossas portas, guarda nossos caminhos, guarda nossa entrada e nossa saída. Guarda nossa família, guarda cada membro da nossa família. Guarda, Senhor, todos os sonhos, todos os nossos sonhos. Guarda nosso coração, Pai. Nesta noite nós declaramos: meu passado não define meu futuro. A bênção de Deus é maior que minha dor. A mão de Deus está sobre a minha vida, a minha família, a minha casa. Deus está ampliando minhas fronteiras. Deus está abrindo caminhos onde não existem caminhos. Deus está escrevendo novos capítulos da minha história e da história da minha descendência. Deus é maior que qualquer imitação. Pai, enquanto nós dormimos, continua trabalhando, continua curando, continua restaurando, continua fortalecendo, continua abrindo portas, Pai. Continua realizando teus propósitos na nossa vida e que amanhã possamos acordar renovados, fortalecidos e cheios da tua presença, Senhor. Nós entregamos tudo em tuas mãos porque confiamos em ti, porque dependemos de ti, porque sabemos que o Senhor continua sendo fiel. Nós entregamos também todas as nações, os governantes, Pai, os partidos políticos, Pai, nossos amigos, no nome de Jesus, em paz, me deito e logo pego no sono. Amém, irmãos, amém? Agora faça essa declaração final comigo. Minha história não será definida pela dor. Minha história será definida pelas promessas de Deus. Escreve no comentário: boa noite para você, durma na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreve nesse canal. Deixe a tua curtida e ative o sininho de notificações. Seguimos juntos e seguimos 100% com Jesus.